Então vamos ver agora a unidade de área do Sistema Internacional de Unidade. E sempre para determinar uma área, ou seja, uma porção de uma superfície, o que vamos fazer é multiplicar dois comprimentos. E como a unidade de comprimento no Sistema Internacional de Unidades é um metro, então vamos ficar com metro vezes metro, que é um metro quadrado. Vamos ver aqui como calcular a área de algumas figuras planas. Primeiro aqui, um retângulo. O que é um retângulo? É um quadrilátero, ou seja, ele tem 4 lados. Ele é um paralelogramo, ou seja, os lados opostos são paralelos. E ele possui aqui, ó, 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Como calcular a área de um retângulo, Marivaldo? O retângulo ele tem uma base e ele tem uma altura. Então, simplesmente, a área do retângulo é calculada como sendo o produto da base pela altura. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse retângulo, quero a área dele. Então, 4 vezes 5, que vai dar 20. 20 o quê? A base está em decímetro e a altura também. Então, decímetro vezes decímetro. Então, 20 decímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área de um quadrado. Ele é um quadrilátero, ou seja, possui 4 lados. É um paralelogramo, ó, os lados opostos são paralelos. E todos os ângulos, ó, são de 90 graus, ou seja, possui 4 ângulos retos. Marivaldo, por que esse cuidado em definir o que é o quadrado e o que é um retângulo? Para deixar claro para vocês o seguinte, tudo que eu falei para o retângulo se encaixa no caso do quadrado. Ou seja, todo quadrado é um retângulo. No nosso dia a dia, a gente tem o costume de chamar tudo de quadrado. Para ser quadrado, eu tenho que ter os lados iguais, todos os lados iguais. Então, na dúvida, se eu não sei se os lados são exatamente iguais, eu posso chamar de retângulo. Porque, por exemplo, esses dois lados podem medir 4 centímetros e esse aqui, ó, e esses dois 4,1 centímetros. A olho nu eu vou dizer um quadrado. Mas, na realidade, se eu tenho dúvida, se eu não tenho a certeza que eu tenho 4 lados iguais, eu vou chamar de retângulo. E a área do quadrado, como todo quadrado é um retângulo, então vai ser a base vezes a altura. Mas a base é igual a L e a altura também é igual a L. Então, a área do quadrado corresponde a L ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar o lado do quadrado e elevar ao quadrado. Por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, os lados do quadrado, ó, 2 centímetros. Qual a área desse quadrado? 2 elevado ao quadrado, 4. Mas 4 o quê? Eu peguei 2 centímetros e multipliquei por 2 centímetros. Então, 4 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Agora eu tenho aqui um triângulo. Então, o triângulo já é um polígono de 3 lados. Então, ó, já saí aí, ó, dos quadriláteros. E, basicamente, como mede a área de um triângulo? Todo triângulo tem uma base e tem uma altura. Esse triângulo em particular aqui, ó, ele tem um ângulo de 90 graus. A gente chama de um triângulo retângulo. E aqui é um triângulo qualquer, mas ele tem aqui uma base e tem aqui uma certa altura. Como calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo corresponde à base vezes a altura dividido por 2. Como assim, Marivaldo? É a área de um retângulo dividido por 2. Se você parar para analisar, se você pega um retângulo, você consegue dividir o retângulo em 2 triângulos iguais. Então, observe, a área do triângulo, de qualquer triângulo desse aqui, é metade da área de quem? De todo o retângulo. Então, aí a gente percebe que realmente tem lógica. Ó, todo retângulo a gente consegue dividir em 2 triângulos iguais. 2 triângulos de mesma área. Então, a área de um único triângulo é a área do retângulo, base vezes altura, dividido por 2. Nesse caso particular aqui, vamos ver, a área vai ser a base, 20, vezes a altura, 10, dividido por 2. Então, eu vou ficar com 200 dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser de 100
Sem o que, Marivaldo? Eu multipliquei decâmetro vezes decâmetro. Então, decâmetros quadrado. Agora eu quero transformar todas essas áreas que eu calculei para metro quadrado. Como é que eu faço isso? Eu uso a mesma escala que eu utilizei quando eu estava trabalhando com comprimento. Só que agora está ao quadrado. Cada unidade desta está elevada ao quadrado. Na prática, Marivaldo, o que é que muda? Muito pouco. Eu quero transformar 4 centímetros quadrados para metros quadrados. A única coisa que eu vou ter que tomar cuidado é que agora a vírgula corre, beleza? Só que duas casas. Como assim? Ó, subindo. Lembram? A vírgula corria para a esquerda. Uma casa, não é isso? Agora vão correr duas casas. Então, 0,04. Vou subir mais a unidade. A vírgula vai correr duas casas de novo. Então, ó, 0,0004. Ou seja, a vírgula estava aqui, ó, no 4. Subi uma unidade. Então, ela correu duas casas. Subi mais uma unidade. A vírgula correu uma mais duas casas. Então, em metro quadrado, eu vou ficar com 0,0004 metros quadrados. Agora, 20 decímetros quadrados para transformar em metro quadrado. Então, está em decímetro quadrado. 20. Quero transformar para metro quadrado. Então, a vírgula vai correr duas casas, não é isso? Vou subir aqui uma unidade. Então, a vírgula corre duas casas. Então, 0,20, ou se você preferir, 0,2. Então, a área aqui em metro quadrado, 0,2 metros quadrados. E agora eu quero transformar 100 decâmetros quadrados para metros quadrados. Então, vamos lá, decâmetro quadrado, 100. Quando eu estava trabalhando com comprimento, cada unidade que eu descia, a vírgula corria uma casa para a direita. Agora, a unidade de área, metro quadrado, quilômetro quadrado, eu vou correr a vírgula duas casas para a direita. Cada unidade que eu descer, a vírgula vai correr duas casas para a direita. Então, a vírgula está aqui, vou descer aqui uma unidade, então, ó, a vírgula vai correr duas casas. Então, eu vou ficar com 10.000 metros quadrados. Agora eu tenho aqui um trapézio. O trapézio ele tem uma base maior, tem uma base menor e ele tem também uma certa altura. Eu tenho aqui outro trapézio aqui. Eu tenho a base menor, tenho aqui a base maior, tenho aqui a altura do trapézio. Como calcular a área do trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Agora, como exemplo, vamos calcular a área desse trapézio aqui. Então, eu sei que eu tenho que pegar a base maior, 15, mais a base menor, 5, multiplicar pela altura dele, 10, e dividir o resultado por 2. Então, vamos fazer as contas. 15 mais 5, 20, vezes 10, dividido por 2. 20 vezes 10, 200. Dividido por 2, então a área desse trapézio corresponde a 100. 100 o quê? Qual a unidade utilizada aqui? No comprimento da base maior, base menor e altura? Milímetro. Então, 100 milímetros quadrados. Então, agora, 100 milímetros quadrados. Vou subir. Então, eu sei que a vírgula vai correr duas casas para a esquerda. Então, 1,00. Vou subir de novo, mais duas casas para a esquerda. Então, 0,01. Se eu quiser, ó, 0,0. Mas vamos esquecer esses zeros aqui, que para a gente não tem importância. Então, vou subir de novo. Então, 0,0001. Então, lembrando, a vírgula correu duas casas, depois mais duas casas, depois mais duas casas. Então, em metros quadrados, vou ficar com 0,0001 metros quadrados. Então vamos ver agora o círculo aqui, o nosso amigo círculo. O que é o círculo, Marivaldo? Eu tenho aqui essa linha que limita uma certa superfície. Essa linha que limita o círculo é o que nós chamamos de circunferência. Então, basicamente, o que é o círculo?
é uma superfície limitada por uma circunferência. A circunferência tem um centro, esse ponto aqui. Qualquer ponto da circunferência se encontra à mesma distância do centro. E essa linha aqui, esse segmento de reta aqui, que vai da circunferência até o centro, a gente chama de raio. Ó, vamos usar a letra R aqui para simbolizar o raio. Então, a circunferência limita o que nós chamamos de círculo. Tudo que está dentro da circunferência, toda essa superfície no interior da circunferência é o que nós chamamos de círculo. Agora, é bom saber que se eu pego um segmento aqui, ó, que vai de um ponto da circunferência a outro, passando pelo centro, eu tenho duas vezes aqui o raio. Ok? Tem um raio e aqui o raio de novo. Esse segmento aqui, que tem o dobro do raio, nós chamamos de diâmetro. Sim, Marivaldo, mas nosso interesse é a área. Beleza, mas antes, você não tem curiosidade? Qual o tamanho da circunferência? O tamanho da circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência, ele é igual a 2 vezes π vezes o raio. Vem Marivaldo alguma coisa estranha. E esse π, o que é esse π aí? Π é uma letra grega, que representa um número que é aproximadamente 3,14. Os antigos egípcios, eles já sabiam que toda vez que pegavam o comprimento de uma circunferência, não importava o tamanho, e dividia pelo diâmetro, encontrava sempre o mesmo número. Como os instrumentos de medidas que eles usavam era bem rudimentar, eles achavam que esse número era em torno de 3,2. Mas à medida que foram melhorando os instrumentos de medidas, perceberam que esse número aqui não correspondia a 3,2. Na realidade, é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais. É 3,14, 15 e um monte de número aí. Um cidadão que não tinha muito o que fazer, ele resolveu, usando um programinha de computador, ver se π era um número racional. Ou seja, se era uma dízima periódica. Ele queria perceber, basicamente, se de repente, após o milésimo algarismo, se ia repetir tudo de novo. Ou seja, se π era uma dízima periódica. Ele foi até a casa de número 1 milhão e viu que não se repete. π não é uma dízima periódica, como 3,28, 28, 28, 28. Não. Não tem um período, não se repete. Então, por isso que a gente diz que π é um número irracional. É um número com infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica. Sim, Marivaldo, e a área do círculo? A área do círculo é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, como exemplo, eu tenho aqui, ó, um círculo. Sim, e o que é o círculo mesmo? Corresponde à superfície limitada por uma circunferência. E por curiosidade, qual o comprimento desta circunferência? 2π vezes o raio. Ou seja, aproximadamente, porque π é aproximado, né? 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10 centímetros. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser 2 vezes 3,14, vou ficar com 6,28, ó, vezes 10. Então, o comprimento dessa circunferência é de aproximadamente 62,8 centímetros. E agora, qual a área do círculo? Qual a área limitada por essa circunferência? Qual é essa área aqui de dentro? A gente sabe que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Ou seja, 3,14, eu já sei que isso aí é aproximado, vezes o raio, que é 10 elevado ao quadrado. Ou seja, 3,14 vezes 100, que vai dar, ó, tudo isso aqui é aproximado, que vai dar 314, qual a unidade? Centímetros quadrados. Agora vamos transformar para metro quadrado. Está em centímetro quadrado, 314, e eu quero chegar aqui para metro quadrado. Lembrando que cada unidade que eu subo, a vírgula corre 2 casas para a esquerda. Então, 3,14, subindo, a vírgula vai voltar mais 2 casas, então 0,0314.
Então, ó, 0,0314 metros quadrados. Ó, este é o resultado, aproximadamente, da área desse círculo, de raio igual a 10 centímetros.